E aí, galera, bacana? Então nós vamos aí com mais uma aula, né, de filosofia, continuando aí o nosso processo, nosso desenvolvimento do estudo filosófico, beleza? Você que está se preparando para o Enem e principais vestibulares aí, né, que caem filosofia, história e sociologia, esse é o canal. Esse é o canal, né, porque a gente nunca se sabe, né, como é que vai vir essas provas, né, mas a gente vai tentar aqui preparar vocês para isso. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de filosofia, né? Vamos entender como ocorreu esse processo do mito ao pensamento racional. Não é uma aula específica que eu vou explicar os fatores que geraram a origem da filosofia, essa é a próxima aula. Hoje vamos compreender esses dois tipos de mentalidade. A mentalidade mitológica, beleza? E como que houve a ruptura para a nova mentalidade, para nova atitude, uma atitude crítica frente a esse mito que vai ser o surgimento da filosofia, tá? Então, mas você, primeiramente, aí se inscreve no nosso canal, beleza? Pra gente continuar agilizando essa parada aí. Você compartilha aí com o pessoal, que vai dar certo, não? Vai dar certo. E todo mundo aí vai conseguir. Então, a nossa aula hoje é do mito ao pensamento racional. Então, vamos que vamos. Beleza. Quais são as diferentes formas de compreender o mundo? Eu quero começar por aqui. Olha o mundo. Imagine um fenômeno bem aí. Pense, qualquer fenômeno da natureza. Sei lá, um trovão, né? A chuva. Observe que tudo que acontece, até o que você sente, as relações sociais, você busca compreender de alguma forma. E nós temos aqui algumas formas de compreender o mundo. Tu pode compreender um fenômeno utilizando explicações mitológicas, que vou explicar para vocês hoje o que é mito. Beleza? Tu pode compreender o mesmo fenômeno buscando explicação religiosa. É um Deus que está mandando a chuva ou coisa assim. Ou tu pode utilizar o próprio senso comum para explicar as coisas. Tu pode usar o senso crítico para fazer uma análise sobre aquele fenômeno. Assim como você também pode buscar uma explicação científica para ele. Então nós temos o conhecimento mitológico, o conhecimento religioso, o senso comum ou empírico, tá? O conhecimento filosófico e o conhecimento científico. O que nos interessa aqui? Eu vou explicar para vocês o conhecimento mitológico e o conhecimento filosófico, porque a filosofia vai ser uma ruptura com a mentalidade mitológica. Com o senso comum também e com o religioso também, tá bom? Mas vamos focar aqui o mitológico, que é bem importante para a gente. Então não esqueçam que existem diversas formas de compreender as coisas do cosmos, né? As coisas da natureza, as coisas do universo, as coisas que estão ao nosso redor. Que tipo de conhecimento predomina em você? Né? O que de fato é uma explicação que faz sentido para ti? É a religião? É a ciência? É o senso comum? Por isso que os conhecimentos eles são muito relativos. Beleza? Cada sociedade desenvolve, né, e projeta o seu tipo de conhecimento, e aquilo se torna a verdade para eles. A religião, a ciência, tá? Então existem diversas formas de conhecimento. Nós vamos ter uma aula específica onde eu vou falar sobre cada um desses conhecimentos aí, tá? As características de cada um. Lá, quando a gente for falar de teoria do conhecimento, eu já vou começar elaborando isso aí para vocês. Tranquilo. Imaginemos bem aqui. Explicação mítica sobre a natureza. O mito ele foi das primeiras tentativas do homem de compreender as coisas que estavam ao seu redor. O homem via, mas não compreendia. O homem via os fenômenos, mas não tinha uma resposta para aquilo. Vai ser aí que vão iniciar as narrativas, porque os mitos eles são narrativas. Essas narrativas, né, que são criadas, né, pelo homem para explicar os fenômenos, são transmitidas oralmente ao longo das gerações. Olha só, então, mito é uma linguagem. Mito é uma linguagem, tá? Mas não é uma linguagem logos. Logos também é um tipo de linguagem. Logos é uma linguagem racional. O mito não tem logos. O mito é uma narração onde o homem está utilizando o sobrenatural. Ele está usando o seu imaginário. Na verdade, o seu imaginário para explicar as coisas que são reais até. O homem vê um fenômeno, não tem uma explicação racional para aquilo, não tem ciência que explica aquilo. A única coisa que ele tem é o seu imaginário. Ó. E o imaginário humano é bem fértil, né? Convenhamos que até nós somos assim também. Beleza? Então, essas narrações, elas são transmitidas, né, oralmente, de geração a geração. Na Grécia Antiga, eram apresentados na forma de poemas, canções, não é isso? Nós tínhamos muito, onde eles contavam a história de tudo. Existia mito para tudo. Para o amor,
para a dor, para o nascimento, para a morte, tínhamos os mitos escatológicos, né? Nós tínhamos os mitos de origem, que narravam a origem dos deuses, a origem das coisas. Então, tudo que o homem queria compreender, ele usava o seu imaginário, usava o sobrenatural para criar narrativas que explicavam aquilo. E aquilo era transmitido de geração a geração. Muito bem. Apoiavam-se em explicações, como falei para vocês, sobrenaturais, mágicas, né? Descreviam as ações dos deuses, né? Esses deuses em constante aliança, esses deuses brigando, se aliando, se comendo, era uma bagaceira doida lá, beleza? Para tudo tinha uma explicação, né? Mitológica. Não esqueçam que tipo de linguagem que ele utilizava, a linguagem de razão, a linguagem, o logos, não, o imaginário. Beleza? Então, continuemos. O mito, ele possuía valor educativo. Professor, valor educativo? O que significa? Porque o mito transmitia cultura. Tá? Esse tipo de linguagem que era transmitido de geração a geração, dos mais velhos para os mais novos, era a transmissão da cultura, eram os costumes, era a explicação das coisas, a explicação dos fenômenos, da origem deles, da origem da sociedade, de por que eles são assim. Beleza? Por isso que o mito ele tinha esse valor educativo. Por quê? Porque ele ensinava, os mais velhos ensinavam, transmitiam para os mais novos toda aquela cultura que era herdada dessa linguagem mitológica. Então, os mitos acabaram, professor? Não, os mitos vivem até hoje. Até hoje nós temos explicações mitológicas para as coisas. Talvez na nossa sociedade aqui predomine o conhecimento científico, porque para tudo tem uma explicação científica. Para a chuva, por exemplo, porque a água evapora, condensa. Mas para o índio, não. Para a tribo indígena, bem ali, tu entende que não tem esse conhecimento científico. Eu falo de índio, tu é um índio hoje que tu vê andando de moto aí, com um bonézinho para trás, com esse espingarda aqui. Assim, não, eu estou falando de índio, aqueles que estão bem fechados ainda, que não se depararam ainda, até comunidades que não têm acesso ao conhecimento científico. A mitologia ainda é muito forte ali. Então os mitos estão vivos até hoje. Não é um tipo de conhecimento que foi eliminado da humanidade. Nenhum tipo de conhecimento foi eliminado da humanidade. Falando de tipos de conhecimento, deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui para vocês. Daqueles tipos de conhecimento que eu falei, o conhecimento mesmo mitológico, religioso, senso comum, filosófico e científico. Qual vocês acham que desses tipos de conhecimento é o que mais a humanidade utiliza? Religião? Desculpa, a ciência? Não, o senso comum. O senso comum, esse conhecimento sensível, esse conhecimento das experiências que nós temos do cotidiano, ele resolve muitas coisas no nosso dia a dia. Muitas coisas que nós fazemos hoje, nós aprendemos pela experiência. Por isso que o conhecimento senso comum é o conhecimento mais utilizado pela humanidade. Resolve as tretas humanas, resolve todos os nossos problemas, né? Convenhamos que a maior parte das coisas que nós fazemos pelo senso comum. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, onde eu vou classificar esses conhecimentos e dizer para vocês as principais características de cada um deles, beleza? Muito bem. Existem aqui 3 características do conhecimento mitológico que eu quero que vocês compreendam. O conhecimento mitológico ele é acrítico, esse A, né, é o prefixo grego de negação, então sem crítica. São verdades e prontos. Assistemático não é uma coisa que obedece todo um sistema racional metódico, linear, que explique aquilo. E a metódica, como eu falei para vocês, não, ele não obedece um sistema. Essa palavra sistemática, metódica, até se relacionam. Porque a sistemática é um sistema até fechado, né? Acrítico, que é uma explicação e pronto. Beleza? Então, a mitologia, ela é acrítica, ela é assistemática, e ela não obedece um método racional, como os outros tipos de conhecimento. Né? A filosofia e a ciência são os 2 tipos de conhecimento que são, que são críticos, sistemáticos e metódicos. A filosofia e a ciência crítica tem um sistema e tem um método. Tem um método científico, tem um método filosófico. Cada filósofo tem o seu método aí. Platão teve o dele, Aristóteles teve o dele. Então, a filosofia ela tem método. A filosofia e a ciência. Beleza? Os outros tipos de conhecimento, religião, senso comum e mitologia, eles são acríticos, ametódicos e assistemáticos. Fique ligado, né, nessa classificaçãozinha bem aí. Então vamos continuar, não é isso? São tidos como verdadeiros. Professor,
Concordo não. O mito não é verdade, não. Para tu que estuda numa escola desde a infância, aprendeu química, aprendeu física, aprendeu biologia. Para ti e para a gente, o mito não faz sentido. Mas para o cara que não teve acesso ao conhecimento científico, ele só tem acesso ao conhecimento mitológico, claro que o mito é verdade. Porque o mito, o cara que está narrando, ele tem uma autoridade muito grande. Então eles são tidos como verdadeiros devido à autoridade que os narra, de quem os narra. E outra coisa, não é por conta disso não. Ele se torna verdadeiro porque não tem outra forma de compreender. O homem lá na antiguidade não tinha ciência, pessoal. Ele não tinha laboratório para compreender os fenômenos. Ele só tinha o seu imaginário. Então aquilo que era explicado pelo imaginário era transmitido de geração a geração. O cara que narrou é o cara que tem autoridade. Aquilo vai ser ou não vai ser uma verdade? Tu vai ou tu não vai questionar aquilo? Por isso que vai ser acrítico. Beleza? Porque vai ser, na verdade, um sistema fechado. Vai ser assistemático. Tranquilo? Muito bem. Então, os mitos, eles narram o surgimento do mundo por meio de genealogia, não sei quem gerou quem, que não gerou seu quem, e lutou com não sei quem, lutas de contrários, né? E narram acontecimentos de um passado remoto, imemorial. Então, o mito, pessoal, é muito encabuloso e o mito é muito complexo. Ele narra a origem de tudo, narra a origem das coisas. Tudo era buscado no imaginário, nesse tipo de linguagem, nessa linguagem mitológica. Muito bem. Só que chega um momento que o cara fica de saco cheio dessas explicações. Rapaz, esse negócio aí não está meio certo, não. O homem ele começa agora a desenvolver outro tipo de mentalidade. E nós vamos entender na próxima aula o que gerou isso. Por que isso aconteceu? Não foi do nada. Não foi um milagre grego que do nada alguém começou... Não. São fatores externos que contribuíram para a mudança de mentalidade e uma descrença nas explicações mitológicas. Começa a surgir um novo tipo de linguagem, não do imaginário, mas do logos. Olha só o que eu disse. Começa a surgir um novo tipo de linguagem, não mais do imaginário, mas do logos. Uma linguagem mais sistemática, metódica. Entenderam isso aqui? Tá? Crítica. Vai ser a partir desse momento que muda-se essa mentalidade que surge um novo tipo de conhecimento, que é o conhecimento filosófico. É aí que começa a surgir a explicação racional do mundo. Os primeiros filósofos viveram entre o final do século VII a.C., ali século VI, VII, e meados do século V, em colônias gregas, né? Faltou o azinho, se coloca aí. Então, nós não vamos falar agora aqui para vocês, tá? Quem foram esses caras especificamente, tá bom? Cada um deles. Eu só quero que vocês compreendam que esses primeiros filósofos bem aí, eles eram chamados de pré-socráticos ou naturalistas. Pré-socráticos porque eles têm um pensamento anterior ao pensamento de Sócrates. De cara, a gente já vê a importância que foi Sócrates. Porque Sócrates vai iniciar um novo tipo de mentalidade, um novo tipo de investigação filosófica. Aqueles que vieram antes dele, eles investigavam a natureza. Sócrates, quando aparece, que mané natureza o quê? Quando Sócrates aparece, eu não quero lá saber por que origem de chuva. Entende? Sócrates vai fazer a filosofia voltada para as coisas humanas. Por isso que os filósofos antes de Sócrates são chamados filósofos pré-socráticos. E eles investigavam a natureza. Por isso que eram chamados de naturalistas. Nós vamos ter uma aula específica sobre os pré-socráticos. Uma aula maravilhosa. Não perca essa aula, não. Então, eles buscavam explicar os fenômenos naturais. A origem dos fenômenos naturais. Beleza? Eles não tentavam encontrar nos deuses as respostas. Então, inicia agora uma explicação racional, porque o homem não está buscando o imaginário. Agora ele está buscando a resposta em uma nova linguagem. Que não é mais novas explicações. Não é mais uma linguagem do imaginário, é uma linguagem do logos, é uma linguagem da razão. Beleza? Então ele estudava a natureza para encontrar os princípios mais gerais de sua organização. Como é que eles faziam isso, professor? Pelo uso da razão. Eles queriam encontrar um princípio racional que explicasse os fenômenos. Os fenômenos da natureza podem ser compreendidos. Eu preciso encontrar as leis que regem essa natureza. Beleza? E não são mais os deuses. A importância dos primeiros filósofos é você entender que eles não estão mais buscando explicações nos deuses, no sobrenatural e no imaginário. E sim agora, isso que eles têm, que é muito importante.
que eles começam a utilizar de forma metódica, sistemática, que é a sua razão. Vai ser nesse contexto que nós temos a origem do pensamento racional. Então, a partir desses caras bem aí, os pré-socráticos, a natureza começou a ser entendida de maneira mais diferente. Não mais como ação dos deuses. Porque a natureza ela tem uma existência própria, que é independente desses deuses que eram narrados pela mitologia. Entendeu isso aqui? A natureza ela tem suas regras e leis que podem ser compreendidas. Olha só, a natureza ela tem suas leis, ela tem suas regras. Isso pode ser compreendido se eu investigar, se o homem investigar. Então vai ser nesse contexto aí, galera, que vai começar a surgir um pensamento racional. E observem que gradativamente as explicações mitológicas elas começam a ser abandonadas. O sobrenatural desaparece. E o natural pode ser investigado racionalmente. Olha só, o sobrenatural vai sendo deixado de lado. E aquilo que é natural, os fenômenos, a natureza, eles podem sim ser compreendidos como racionalmente. Não é isso? Como nós estamos comentando aqui para vocês. A ciência tem início quando se compreende que o universo é um todo natural, com comportamentos imutáveis e próprios, comportamentos que podem ser determinados pela razão. Olha só, eu posso explicar as coisas pela razão humana, mas que estão além do controle da ação humana. Olha só, eu posso compreender, mas aquilo acontece além do meu poder, do meu querer. Chegar a esse ponto de vista foi a grande conquista. Olha só que conquista da humanidade. Compreender os fenômenos racionalmente. Ali surge a ciência grega. Cuidado, ciência grega é diferente de ciência moderna. A ciência moderna era experimental. Os gregos, a ciência não era experimental. Os gregos viam e falavam. Hoje o cara vê, cria uma hipótese, tal, experimenta. Quer um exemplo? A primeira ideia de átomo eu não posso chamar de modelo atômico, porque Leucipo e Demócrito eles apenas imaginaram que existia uma partícula que não poderia ser mais de ser dividida. Eles imaginaram, eles nunca viram um átomo. Os caras morreram sem ver o átomo, mas criaram a ideia de átomo. Então isso é um modelo atômico ou uma ideia de átomo? É uma ideia de átomo. Os modelos atômicos surgem com a ciência moderna. Então observem que os gregos viam e falavam. Por isso que a ciência grega é uma ciência especulativa. A ciência moderna é uma ciência experimental. Fica ligado nessa observaçãozinha bem aí. Então, como surgiu a filosofia, professor? A filosofia, ela nasce historicamente em um período na Grécia Antiga, como eu comentei agora há pouco para vocês, no qual se modificam a maneira com que os homens se relacionavam. Olha só. De cara, eu quero que vocês compreendam que não foi do nada que Tales de Mileto colocou a mão na pedra assim, meu filósofo, né? E começou a pensar. Não. A filosofia não surgiu por ação de um único homem. A filosofia surgiu por ação de um contexto histórico que contribuiu para que o homem se relacionasse de forma diferente e começasse a desenvolver um novo tipo de mentalidade. A nossa próxima aula é só sobre isso. Os fatores históricos que contribuíram para o surgimento da filosofia. O comércio, a escrita, as viagens marítimas, tudo isso contribui para que o homem comece a questionar os deuses. Os deuses moram nas ilhas, os deuses moram nos mares, e esse homem começa a viajar, cadê os deuses? Ele vê o homem igual a ele. Observe que os deuses começam a ser questionados, né? Por conta dessa modificação da estrutura das sociedades clássicas, né? A Grécia especificamente. Então os mitos organizavam toda a vida social, organizavam. E agora eles começam a perceber que existe um novo modelo de organização que não tem nada a ver com os deuses, é a ação deles. Eles estão enricando, é porque eles estão trabalhando, estão fazendo comércio. Perceberam? A filosofia, por conseguinte, tem sua origem em duas modificações. Uma contextual, que é o contexto histórico. O contexto histórico contribuiu, e outra é subjetiva, é interna. Isto é, uma modificação na cidade. Essa é a contextual. Que modificação foi essa na cidade? O comércio, as viagens marítimas. Tá? Isso aqui foi uma mudança no contexto. Essa mudança no contexto estrutural contribuiu para a mudança subjetiva, a mudança da mentalidade dos indivíduos.
e a outra no próprio homem. Olha só que massa, galera, que massa. A filosofia, primeiro, surgiu devido à mudança no contexto cultural, político e econômico. Isso contribuiu para a mudança subjetiva, uma mudança de mentalidade, ou seja, uma nova compreensão das coisas. Então, observe que interessante que nós temos aí, nós compreendemos hoje, o que contribuiu para a substituição de uma linguagem do imaginário para uma linguagem racional. É o surgimento do pensamento racional, é o surgimento da filosofia. E na próxima aula, nós vamos entender quais foram todos os fatores, explicar detalhadamente, que contribuíram para o surgimento dessa nova forma de compreender o mundo. A filosofia, ela não é nem tanto uma disciplina, a filosofia ela é uma atitude, como eu expliquei na aula passada. Tá certo, galera? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá, essa aula. Tá? Ela vai ser muito importante para a gente compreender, né, o restante do roteiro, tá bom? Você assiste de novo aí, você responde questões, tá certo? Você pergunta, vamos interagir para que a gente possa aprender mais e mais, beleza? Também se inscreve no canal, você compartilha com seus amigos aí para que a gente possa continuar crescendo aí, tranquilo? Então, aquele abraço e valeu, galerinha!